Aí, agora sim, vamos dar início então à nossa aula de hoje de biologia para concurso, com o tema de anelídeos e moluscos nessa primeira parte. Depois nós vamos avançar em outros grupos dos animais, mas nesse momento a gente vai falar sobre os anelídeos e sobre os moluscos, beleza? Então dá uma olhadinha aí no slide para a gente começar. Olha aí, a gente vai falar então primeiro dos anelídeos, né? Então você consegue ver aí a nossa árvore filogenética dos animais, onde estão posicionados os anelídeos ali embaixo. E a gente já consegue ver a partir daqui aquela questão que a gente já vem trabalhando nos outros grupos também, relacionada à simetria bilateral, né? A questão da protostomia, ou seja, eles são protostomados. Mas vamos lá, vamos falar das características gerais do grupo, que essas características vão estar incluídas aí também. Então, anelídeos são triblásticos, né? Como nós já vimos falando a respeito disso, eu fiz até um quadro resumido de todas essas características relacionadas ao desenvolvimento embrionário desses animais e que está nas aulas anteriores, na aula de características gerais do reino animal, beleza? Então, se você ainda não assistiu essa aula, dá um pulinho lá na sua área do aluno, assiste essa aula e no finalzinho dela tem um quadro, uma tabela praticamente, comparando todos os animais que a gente tem e que são os principais, né, para estudo, aonde a gente já tem ali a separação de quem é diblástico, triblástico, celomado, protostomado, deuterostomado. É um resumão para você, para te adiantar. Mas vale sempre a pena a gente lembrar, né, que triblástico, então, é porque ele apresenta os 3 folhetos embrionários. Então, ele vai ter endoderme, ele vai ter também a ectoderme, e ele vai apresentar mesoderme. Show de bola. E com isso, apresentando os 3 folhetos embrionários, ele pode ter uma nova característica também, que é ser celomado, né? Então, a gente tem os acelomados, os pseudocelomados e os celomados. E a diferença é que os celomados, eles têm o celoma, celoma, revestido totalmente por mesoderma, ou mesoderme. Então, a gente consegue ver isso aqui do lado, ó. Então, aqui está o celoma, né? E aqui a gente tem uma visão, um plano geral do corpo dos anelídeos, ok? Então, você consegue ver aqui a parte externa, que é formada, né? Que foi originada lá da ectoderme. A gente tem aqui o aparelho digestivo, né? Que veio originado da endoderme, beleza? E a gente tem também o mesoderme aqui dentro, fazendo esse preenchimento, né, de todo o corpo do animal na parte interna. E o celoma sendo totalmente revestido, tanto de um lado quanto do outro, por mesoderme. Beleza? Então, essa é uma característica que é importante lembrar, que a partir dessas características a gente vai ter o desenvolvimento dos vários órgãos internos desse animal. Além disso, a gente lembra que eles são protostomados, ou seja, o que significa ser protostomado? Significa que a boca veio do blastóporo. Então, o blastóporo deu origem à boca. Beleza? Então, isso é importante também, porque nós temos outros grupos de animais, que nós vamos ver mais para frente, que não são protostomados, são deuterostomados. Então, o blastóporo não deu origem à boca, e sim ao ânus, ok? E isso são características que vão diferenciando um grupo do outro. Show de bola? Vamos lá, então. Além disso, a gente tem uma característica interessantíssima dos anelídeos, e é uma característica nova, que não apareceu até agora nos outros animais que a gente estudou. Então, dá uma olhadinha para mim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O que seria essa metameria? Então, a metameria é uma característica que começa a aparecer nos anelídeos, que é uma divisão do seu corpo em segmentos ou partes iguais. Então, o corpo dos anelídeos é exatamente característico desse grupo, os anéis que formam o seu corpo, como se fossem separados, vários anéis juntos formando o corpo do animal.
E o que é interessante com relação a isso? É que dentro de cada um desses anéis do corpo do animal, você vai ter repetição de várias estruturas iguais ao longo do corpo inteiro do animal, possibilitando assim que esse animal, mesmo com uma complexidade um pouco menor de órgãos que a gente vai encontrar nos outros animais mais para frente, ele tenha um organismo, um corpo um pouco maior e tem aí o desenvolvimento, né, dessas estruturas. Então, você vai ter estruturas responsáveis por respiração, estruturas responsáveis por circulação, estruturas responsáveis pela digestão, pela excreção, por locomoção, agrupadas dentro de um mesmo segmento. Então, você vai ter ali a estrutura dentro do segmento, se repete ao longo do corpo do animal, porém, óbvio que existem algumas partes do corpo desse animal que vão ter características específicas e não vai ser tudo exatamente igual. Mas a ideia é que todos os anéis, todos os segmentos, têm todos os órgãos necessários para esse animal sobreviver. Beleza? Dá uma olhadinha no slide aí, então, e você vai ver um pouquinho melhor essa questão da metameria mais à frente, beleza? Aí a gente tem animais de vida livre ou ectoparasitas. Então, a gente já não encontra nesse grupo de animais aqueles endoparasitas que a gente vinha falando até o momento quando estávamos estudando os vermes, tanto os plateumintos quanto os nematóides, beleza? Agora, então, a gente vai ter vida livre na maior parte do grupo e ectoparasitas. Então, eles vão parasitar um hospedeiro, outro animal, porém, se fixando ou se utilizando das vantagens pelo lado de fora. Então, eles se fixam pelo lado de fora, por isso, ectoparasitas. Beleza? Isso é só uma lembrança para você ter isso fresquinho na sua memória. Além disso, a gente já vinha falando sobre uma característica do sistema digestório nos animais anteriores. E aí a gente lembra que os anelídeos eles têm um sistema digestório completo. Dá uma olhadinha para mim aqui só para eu te lembrar o que é isso. Então, o sistema digestório completo é aquele aonde você tem uma entrada e uma saída em porções diferentes, ok? Então, não é o mesmo local que entra e sai o alimento. Você tem um percurso completo que o alimento percorre ao longo do corpo desse animal, tá bom? Então, você vai ter boca e ânus, né? Então, você vai ter uma parte para ingestão do alimento e uma parte para excreção do alimento, dos restos alimentares, ok? Isso é importante também no sentido de um desenvolvimento maior desse sistema digestório, porque a partir do momento que você tem um sistema digestório completo, com entrada e saída em locais diferentes, com boca e ânus, você passa a ter um percurso que o alimento vai ter que transcorrer ali dentro e ao longo desse sistema digestório, ao longo desse tubo digestório, ele vai poder desenvolver algumas glândulas acessórias, algumas estruturas que vão auxiliar, que vão ajudar na digestão desse alimento conforme ele vai passando pelo tubo digestório. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí no slide para a gente continuar. Então, é um sistema digestório completo com entrada e saída. Então, vou botar aqui, ó, possui boca e ânus separados. Beleza? Agora, se você quiser dar um print nessa tela que a gente vai passar para a próxima, e aí a gente vai continuar a explicação a respeito das características dos anelídeos. Porque a gente tem que falar um pouquinho, já que a gente tem agora todo esse sistema digestório completo e a gente já tem uma complexidade maior até, né, com relação a essa digestão, a gente tem agora a possibilidade de uma digestão totalmente extracelular. Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente bater um papo sobre isso. Então, o que é isso? Quando a gente tem uma digestão intracelular, cada célula é responsável por obter o seu alimento. E isso traz algumas limitações para o organismo que tem esse tipo de digestão, ok? Porque se cada célula precisa obter o seu alimento, o alimento, de forma geral, precisa chegar ao máximo de células possíveis. Então, você tem uma limitação aí de espaço, de tamanho. Beleza? Agora, quando nós já temos uma digestão extracelular, porém, que ocorre dentro do corpo do animal, então você já tem uma possibilidade, uma capacidade desse animal ter um corpo um pouco maior, um pouco mais complexo. Por quê? Porque você vai ter um tubo digestório, um sistema digestório completo, onde o alimento vai estar dentro do corpo do animal.
o animal vai poder liberar dentro desse tubo digestório enzimas digestivas ou enzimas digestórias, né, para poder começar a fazer a quebra, o catabolismo, vamos dizer assim, das moléculas orgânicas que estão presentes nesse alimento. Então, quando a célula vai absorver, o que ela vai absorver são as substâncias e não necessariamente ela precisa fazer uma fagocitose, por exemplo. Ela pode simplesmente absorver pela sua membrana as moléculas já quebradas, já em menor tamanho, já em uma porção química, vamos dizer assim, uma estrutura química possível de atravessar as membranas das células. E aí, depois disso, obviamente, né, todo esse alimento, essas moléculas, essas substâncias orgânicas vão ser distribuídas pelo corpo do animal. Então, não é cada célulazinha que precisa se alimentar sozinha, ok? Então, a digestão extracelular ela é extremamente importante para o aumento da complexidade do animal. Por quê? Porque como cada célula não precisa se alimentar diretamente por fagocitose ou por algumas outras estruturas para se alimentar, essas células podem começar a ser diferenciadas em coisas mais específicas, porque elas vão receber os nutrientes sem precisar fazer essa alimentação, essa digestão intracelular. Ok? Então, essa é a ideia. A digestão extracelular ela é importante para que o animal consiga ter uma complexidade maior de células. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí para a gente continuar. E aí, a gente tem 3 tipos diferentes de alimentação, né, nesses animais. Eles podem ser detritívoros, e aí a gente está falando de alguns organismos que vão fazer a sua alimentação a partir de restos orgânicos, né? Restos de plantas, animais que se encontram principalmente no solo. A gente tem animais que vão ser carnívoros, né? Anelídeos que vão ser carnívoros, que vão se alimentar realmente de outros animais ainda vivos. E a gente tem também um grupo, né, que vai ser de hematófagos, que são os anelídeos, desculpa, os animais que conseguem se alimentar diretamente do sangue. E aí, como nós estávamos falando antes, existem alguns que são ectoparasitas. Então, eles se alimentam do sangue do seu hospedeiro. Então, eles se grudam na parte externa do organismo, mas conseguem acessar o sistema circulatório desse hospedeiro e se alimentam ali do sangue, por isso são chamados de hematófagos. Beleza? Além disso tudo, a gente tem a questão da respiração, e a respiração nesse grupo ela continua sendo cutânea, como a gente tinha visto anteriormente em alguns vermes também. Então, a respiração cutânea ela tem uma característicazinha que é sempre bom lembrar. Dá uma olhadinha para mim aqui. Como a gente está falando de respiração cutânea e estamos falando também de animais que já estão, né, inseridos ali num ambiente terrestre com um pouco menos de umidade do que os animais que a gente já estava vendo anteriormente, temos que pensar que esse animal precisa liberar alguma substância, algo que permita que a sua pele esteja, na maior parte do tempo, ou o tempo inteiro, úmida. Então, os anelídeos, eles liberam um muco através da sua pele para que esse muco umedeça a sua pele o tempo inteiro, facilitando, assim, as trocas gasosas. Lembrando que, né, exemplar aí do grupo dos anelídeos mais clássico de todos, que é o que a gente está vendo nessas imagens, são as minhocas. Então, as minhocas, vivendo inseridas no solo, nem sempre elas vão ter uma umidade tão satisfatória quanto seria o ideal, né, para elas fazerem a troca gasosa pela pele. Se ela tem uma respiração cutânea, então ela precisa ter características próprias que permitam a ela evitar problemas com essa respiração, beleza? Então ocorre a liberação desse muco na superfície do corpo para aumentar a umidade e possibilitar aí as trocas gasosas. E óbvio que esse muco também vai ajudar no deslocamento desse animal que se encontra ali no subsolo, beleza? Dá uma olhadinha então no slide aí para a gente continuar. E aí a gente fala um pouquinho sobre sistema circulatório. Bom, sistema circulatório desses animais é um sistema circulatório que a gente chama de fechado. Por que ele é um sistema circulatório fechado? Porque em nenhum momento esse líquido que se encontra dentro do sistema circulatório, né, vamos chamar aí genericamente de sangue, esse líquido que se encontra dentro do sistema circulatório, ele não vai entrar em contato direto com o ambiente externo desse sistema. Então, ele fica só dentro dos canais, ele não exuda,
né? Ele não libera esse conteúdo, esse sangue, para o tecido de uma forma geral. Ele vai fazer a transferência das substâncias, né, através das células e não banhar o tecido e depois retornar para dentro dos vasos. Então, sistema circulatório fechado, sempre que a gente ouvir esse termo, tem que lembrar dessa explicação. É um sistema onde o sangue ou o líquido que faz o transporte dos nutrientes está sempre, o tempo inteiro, dentro dos vasos sanguíneos. Beleza? Não ocorre a exudação, ou seja, não ocorre a extrapolação do vaso sanguíneo. Então, isso é um sistema circulatório fechado. Por isso mesmo o nome fechado, ok? Então, dá uma olhada aí para a gente continuar falando um pouquinho agora sobre a presença ou ausência de cerdas. E aí, existem alguns grupos dentro dos anelídeos que eles têm poucas cerdas, existem outros grupos que têm muitas cerdas e existe um grupo que tem nenhuma cerda. Então, essa, inclusive, é uma característica que foi utilizada para classificação dentro desse grupo dos anelídeos. Então, a gente consegue separar os organismos, separar os animais de acordo com a presença ou ausência e também pela quantidade de cerdas que eles apresentam. Beleza? E aí, dá uma olhadinha nessa imagem aqui do lado direito para a gente entender um pouquinho mais desse corpo, né, do animal, do anelídeo. Uma coisa que eu gostaria de atentar para vocês é a questão aqui da presença já de uma estrutura que a gente já começa a chamar de cérebro. Então, você já começa a ter uma concentração e um desenvolvimento muito maior de estruturas nervosas, de um sistema nervoso nos anelídeos, ok? E ali você tem essa concentração na região que a gente vai chamar, obviamente, né, de cabeça. E aí, aquele processo de cefalização totalmente já bem claro, ok? Então, a gente já tem ali uma parte chamada de cabeça, uma parte anterior do animal, onde a gente tem a presença do cérebro, e esse cérebro ainda, lógico, é muito primitivo, né? Comanda principalmente aí as questões de sobrevivência do animal, as questões motoras, mas já tem uma sensibilidade bastante significativa. Principalmente por quê? Porque ele tem um cordão nervoso ventral que percorre todo o organismo, todo o corpo do animal. Então, ele tem uma sensibilidade em toda a extensão do seu corpo. Ele não tem uma sensibilidade apenas na região da cabeça. Beleza? Além disso, saindo um pouquinho dessa questão nervosa, a gente pode ver aqui, ó, a questão dos vasos sanguíneos, tá? E aí a gente consegue ver exatamente, ó, a separação entre os segmentos que eu tinha falado antes para vocês, ó. Se a gente fizer aqui, a gente consegue ver a repetição das estruturas ao longo de cada um dos segmentos. Se eu olhar aqui para baixo, está explicando, está mostrando exatamente isso. Beleza? Então, você vê uma repetição basicamente igual das estruturas. Como eu falei para vocês, em alguns segmentos a gente vai ter estruturas um pouquinho mais especializadas, né, em algumas funções. Mas, de forma geral, no organismo como um todo, você tem repetição da maior parte das estruturas. Beleza? Então, os vasos sanguíneos também fazem esse papel. Além deles percorrerem o corpo do animal de forma longitudinal, eles vão ter também os vasos anelares, que a gente chama, que vão fazer essa distribuição desses nutrientes ao longo do próprio anel aonde ele se encontra. Beleza? Além disso, a gente pode ver aqui as cerdas, tá? Então, esse animal, que é uma minhoca, ele é classificado de uma maneira que diz que ele tem poucas cerdas, ok? Mais para frente eu vou falar o nome de cada um dos grupos dentro dos anelídeos, não se preocupa com isso agora. O que você tem que ver é o esquema geral do corpo deles. E aí a gente vai ter também as estruturas reprodutivas, ou estruturas relacionadas aí à reprodução, beleza? E aí eu quero que você dê uma olhada nisso aqui, ó. Você tem o receptáculo de esperma. Então, isso aqui é uma característica dos anelídeos. Os anelídeos, eles são, eles, na maioria, né, dos seus
representantes são hermafroditas, mas podem ter também a separação dos sexos. Mas no caso das minhocas, que é o caso mais clássico de se estudar a reprodução dos anelídeos, para você entender como é que ela funciona, eles são hermafroditas. E eles possuem um receptáculo de esperma. Então, é uma bolsa, né, ali, onde vai receber o esperma do outro indivíduo. Beleza? E aí vai armazenar esse esperma e o processo de reprodução vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Só que ele vai receber o esperma através desse receptáculo de esperma, só que ele também produz espermas, porque é hermafrodita. Então ele vai ter aqui, ó, testículos e sacos espermáticos, que aqui é a produção do próprio esperma desse organismo, que vai transferir para o outro organismo. E aí, por ser hermafrodita, também possui o ovário. Então, ao mesmo tempo que vai produzir os espermatozoides, vai produzir também óvulos, beleza? E tem que liberar esses óvulos para o outro indivíduo. Então, a gente vai ter aqui o oviduto. Show? E, lógico, né, o duto espermático que vai fazer a liberação dos espermas que ele produziu para o outro indivíduo. E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. A maior parte dos animais ou dos seres vivos que são hermafroditas, que possuem a capacidade de produzir tanto esperma quanto óvulo, né, que podem ter ali tanto a produção dos gametas masculinos quanto dos gametas femininos, tem estruturas ou tem a organização corporal que evita a autofecundação. E isso não vai ser diferente aqui nos anelídeos. Então, não é interessante, já que a gente está falando de uma reprodução sexuada, onde a ideia é aumentar a variabilidade genética, não é interessante que esse animal tenha a fecundação de um espermatozoide dele num óvulo dele. Então, não é interessante isso, porque a variabilidade genética dele ficaria bastante limitada. Beleza? Então, a ideia é que, mesmo eu produzindo espermatozoide e óvulo, eu consiga trocar isso com outro indivíduo, aumentando assim a variabilidade genética daquele grupo. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí na imagem para a gente continuar explicando um pouquinho isso. E aí vamos entrar mais especificamente nessa parte da reprodução sexuada das minhocas. E aí, como eu estava dizendo, né, isso é uma questão que normalmente pode aparecer aí em concurso, né, relacionado a que tenha no certame toda essa parte de animais, porque é uma questão bastante interessante a reprodução sexuada das minhocas, beleza? E pode aparecer exatamente cobrando sobre essa característica de evitar a autofecundação. E aí você precisa ter em mente como é que funciona essa reprodução sexuada das minhocas para poder, lá na hora, tirar as suas conclusões sobre a questão. Beleza? Então, como é que acontece essa reprodução sexuada? Primeiro, a gente tem que pensar que as estruturas relacionadas à reprodução vão estar invertidas, ok? Então, um animal ele precisa se posicionar de maneira contrária ao outro. Então, a gente tem aqui um animal com a cabeça voltada para o lado de cá e outro animal com a cabeça voltada para o lado de cá. Então, aqui a gente tem a cabeça de um e lá embaixo a gente vai ter a cabeça do outro. Beleza? E aí a gente vai ter uma estrutura no corpo dos anelídeos, né? um grupo de segmentos. Como eu falei para vocês, nem todos os segmentos vão ser completamente iguais, eles são muito semelhantes, mas tem alguns que têm especificidades diferentes, especializações diferentes. Então, um grupo de segmentos nos anelídeos que tem uma especialização diferente é exatamente o clitelo, que é essa parte aqui, ó, que é um pouquinho mais clara, que forma um anel ali, um pouco mais claro, em torno do corpo do organismo, e ele tem uma função bastante específica durante a reprodução. Dá uma olhadinha para mim aqui, para você entender isso. Então, como que acontece? Vamos pensar aqui que a ponta do meu dedo é a cabeça de uma das minhocas e a ponta aqui do outro também cabeça de uma das outras minhocas. Elas vão se parear ali de forma contrária, em posição contrária. Só que, imagina para uma minhoca, né, ficar encostada na outra, totalmente paradinha ali, sem se movimentar, fazendo com que o duto espermático de uma entre em contato lá com o saco que vai armazenar os espermatozoides na outra. Então, é uma situação um pouquinho complicada, imaginou?
Então, para que serve o clitelo? O clitelo ele vai liberar uma quantidade de muco, um muco um pouco mais espesso do que aquele que já é presente na pele desses animais. Ele vai liberar esse muco um pouco mais denso, que vai fazer com que esses animais fiquem parados, posicionados exatamente naquela posição específica para transferir os seus gametas de um para o outro. E essa transferência de gametas acontece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que um está transferindo os seus espermatozoides para o outro também está transferindo os espermatozoides para o um. Beleza? Dá uma olhadinha na slide aí que a gente vai conseguir visualizar isso de forma geral, de forma mais completa. Beleza? Pura. Então, vamos lá. A gente tem aqui a parte do duto espermático, tá? Que é essa parte aqui, ó, que os espermatozoides estão vindo aqui em verdinho. E aqui a gente vai ter espermoteca, ou saco espermático, que é onde vai ficar armazenado o espermatozoide desse indivíduo. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, vamos chamar ele de 1. E esse indivíduo aqui, vamos chamar de 2. Show? Se você tem aqui o espermatozoide do 1, ele vai ter que entrar no organismo 2. Então, aqui, ó, você vai ter os spits, espermatozoides, do 1 no organismo 2. E a mesma coisa vai acontecer o contrário. Aqui na espermoteca do 1, você vai ter os spits do 2. E assim, a gente consegue ter essa troca dos espermatozoides e possibilitar aí, né, essa troca de material genético com a reprodução sexuada. Show de bola? E aí, olha só o que vai acontecer. Depois disso, esse clitelo, como ele produziu aquele muco muito mais denso, muito mais viscoso, quer dizer, menos viscoso, né, mais denso, ele vai, depois que ocorre a liberação dos espermatozoides, cada uma das minhocas vai começar a se locomover, a se transportar, a se movimentar no seu sentido contrário lá. Então, a cabeça de uma para um lado, a cabeça da outra para o outro, e elas vão se movimentar no sentido de deixar o clitelo para trás. Então, presta atenção aqui. A gente tem aqui, ó, a estrutura feminina. Então, aqui dentro, a gente vai ter os óvulozinhos. Beleza? E aqui, a gente tem a espermoteca. Então, aqui dentro, a gente vai ter os espermatozoides. Beleza? Lembrando que, nesse caso aqui, esse é o indivíduo 1. Então, os óvulos são do indivíduo 1, mas os espermatozoides são os que vieram do indivíduo 2, que é esse carinha aqui de baixo. Então, a gente vai ter aqui no carinha de baixo a mesma coisa. Os espermatozoides que vieram do 1 e os óvulos dele próprio. Então, os óvulos do 2. Beleza? Só para lembrar aí essa questão da troca dos espermatozoides. Show de bola? Aí a gente vai ter esse muco que foi liberado pelo clitelo e ele vai ser muito mais denso, ele vai ficar aderido aqui ao solo, tá? E aí a minhoca fazendo essa movimentação e liberando também um pouco mais de muco para poder se desvencilhar desse muco que o clitelo formou, ela vai fazer com que esse muco agora fique no solo e ela vai liberar tanto os óvulos quanto os espermatozoides dentro desse muco. E esse muco vai ficando cada vez mais para trás do corpo da minhoca. Então, ela vai saindo praticamente de dentro desse muco. E nesse momento, esse muco ele já começa a se transformar no que a gente chama de casulo, beleza? E aí, a gente vai ter aqui a fecundação. Espera aí que ficou muito ruim essa letra aqui. A gente vai ter a fecundação. Ela vai ser externa ao corpo do animal, mas ela vai ficar dentro daquele casulo que eu tinha falado para vocês. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Vai liberar tanto os espermatozoides quanto os óvulos dentro desse muco que ficou ali em torno do corpo da minhoca. Eles vão fazer a fecundação ali dentro daquele muco e depois vai acontecer isso aqui, ó. Os óvulos fecundados vão ficar dentro desse casulo
e vão começar o seu desenvolvimento embrionário dentro desse casulo. E aí, depois, quando os ovos eclodirem, já vão sair dali de dentro os indivíduos jovens, as minhoquinhas jovens. Beleza? Dá uma olhadinha para mim, então, aqui. Então, a ideia é que a fecundação ela ocorre externamente ao corpo do animal, então é uma fecundação externa, porém protegida já dentro de um sistema todo ali de proteção desses ovos que vão ser formados, beleza? Então, existe ali todo um sistema para proteger isso, para não ser totalmente aleatório, para não ser jogar os espermatozoides no ambiente, levando em consideração que é terra, que é um ambiente seco, que é um ambiente onde você não tem aquela facilidade do ambiente marinho ou do ciclo, né, aquático. Então, os espermatozoides não conseguiriam se locomover da forma eficiente ali. Então, o organismo recebe os espermatozoides do outro, doa os seus espermatozoides para o outro, junta os seus espermatozoides com os espermatozoides do outro com os seus óvulos dentro daquele muco que foi produzido pelo clitelo, libera esse muco e esse muco vira um casulo com os filhotinhos ali dentro. Ótimo? Show de bola. Dá uma olhada aí, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância ecológica e econômica dos anelídeos, de forma geral. Beleza? Então, a gente vai ter aí a mais clássica de todas, né? Que é a importância ecológica relacionada aí à parte da terra, ok? Então, como eles são, em sua maioria, né, as minhocas, os anelídeos que a gente conhece como minhocas, são detritívoros, eles vão se alimentar de restos de seres vivos no solo, eles vão ter ali uma digestão que vai liberar uma quantidade muito grande de matéria orgânica ainda nas suas fezes. E essa matéria orgânica liberada nas suas fezes, junto com todo o movimento que existe ali naquela terra, vai criar o que a gente chama de humus, né? O humus natural. Então, é exatamente o resto alimentar das minhocas junto com tudo que está acontecendo de decomposição, inclusive, ali naquele solo. Além disso, uma outra característica extremamente importante, além de enriquecer o solo com substâncias orgânicas que já passaram pela digestão do seu tubo digestório, né? Então já estão em substâncias, moléculas menores, prontas para serem absorvidas pelas plantas. Além disso, as minhocas têm um papel importantíssimo com relação à aeração do solo. Aeração do solo. Então, você vai ter os caminhos que essas minhocas vão fazendo por dentro do solo e depois, conforme elas vão se locomovendo, aquele caminho vai ficando um espaço vazio e são dutos que vão vir desde a superfície até as partes mais profundas ali daquele solo, ajudando a transferência, a passagem de ar. E essa passagem de ar vai ajudar também, obviamente, né, as próprias raízes das plantas e outros seres vivos que existem ali naquele solo, alguns organismos, inclusive bactérias aeróbicas que possam existir ali, a fazer os seus processos de decomposição, ajudando mais ainda a transformar esse solo num solo rico. Entendeu? Então, você vai ter duas funções principais das minhocas no solo. Essa parte da aeração do solo e também a parte de nutrição, né, de liberação aí de substâncias orgânicas já parcialmente decompostas para poder ser absorvidas pelas plantas, pelos produtores. Beleza? E aí eu quero que você dê uma olhadinha para mim aqui para a gente falar uma coisa rapidinho antes da gente voltar para o slide. Eu quero que você se ligue no seguinte. Além dessa função dos anelídeos, né, de trabalhar ali a questão toda do solo, a gente vai ter outros anelídeos, nós vamos ter outros anelídeos que existem também no ambiente e que têm outras utilizações para o ser humano. Porém, não são utilizações totalmente científicas.
algumas são de crenças populares e tal, mas existe sim um grupo também que é utilizado, foi utilizado durante muito tempo na medicina. Hoje tem uma utilização muito mais restrita, né? Estudos mostraram que não eram tão eficazes assim, então são coisas muito mais pontuais. E eu vou mostrar para vocês agora uma imagem falando sobre isso. Bota aí no slide para a gente dar uma olhada. Então, ó, a gente está falando principalmente das sanguessugas, que são organismos que fazem parte também dos anelídeos, né? E que têm essa característica de serem ectoparasitas, hematófagos, ou seja, vão se alimentar do sangue do seu hospedeiro, mas foram durante muito tempo na medicina utilizados de forma controlada, aonde eles eram colocados no organismo, né, na pele dos seres humanos, para tirar uma parte do sangue desses seres humanos, acreditando-se que isso diminuiria a potencialidade da doença que esse ser humano estivesse naquele momento. Mas, com os estudos da medicina evoluídos, a gente já viu que isso não é exatamente dessa maneira, não tem tanta eficácia assim. Então, hoje, as técnicas que utilizam sanguessugas estão mais restritas, ok? Principalmente a partes do corpo da pessoa que estejam com edemas muito significativos. Então, se utiliza algumas sanguessugas para retirar o excesso do sangue que esteja ali naquela parte, causando um edema, um inchaço, uma extravasão, uma extravasação de sangue no local errado. Beleza? Então, uma utilização muito mais pontual. Mas é uma curiosidade, é importante você saber sobre isso, porque existem algumas características desse grupo, que é exatamente por eles serem hematófagos, que facilitam a utilização deles, né? Então, primeira coisa, a saliva deles, eles vão liberar uma substância anticoagulante, então eles vão poder continuar ali absorvendo aquele sangue do hospedeiro sem que o sangue entre em processo de coagulação e, além disso, dói menos do que doeria, exatamente por esse processo da saliva ter algumas substâncias que vão anestesiar um pouquinho ali aquela região da pele. E isso faz com que o animal consiga ficar ali durante muito tempo se alimentando do hospedeiro sem que o hospedeiro perceba. Beleza? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os 3 grupos, né? Já que a gente já conversou basicamente sobre todas as características dos anelídeos, a gente já falou de 2 grupos aí bem significativos, que são as minhocas, que são as representantes, vamos dizer assim, desse grupo, de uma forma geral, e esse grupo a gente chama de oligoquetos, tá? E oligoquetos por quê? Exatamente pela quantidade de cerdas que eles apresentam no seu corpo. Então, as minhocas, como a gente viu lá naquele esquema, elas têm umas cerdinhas pequenininhas e são poucas cerdas que elas têm ao longo do seu corpo, por segmento, beleza? Então, oligo significa alguns, poucos. Então, oligoquetos são poucas cerdas. Então, essa é a característica aí principal desse grupo de anelídeos. Aí a gente vai para os poliquetos, e aí poli significa muitos, diversos, né? Então, poliquetos significam muitas cerdas. Então, são esses animais que se encontram aí principalmente em ambientes aquáticos, beleza? E os poliquetos, eles vão ter essa característica de, olha a quantidade de cerda que tem em cada segmento. Então, você tem aí uma expansão do segmento que depois se divide em várias cerdas, tá? Então, você tem muitas cerdas, poliquetos, exatamente por isso. E aí tem um poliqueto tubular aqui embaixo, um tubícula, que a gente chama, né? Que é essa parte aqui, que às vezes pode ser confundido com uma anêmona do mar, mas se você observar bem, a estrutura das cerdas é totalmente diferente. Então, você tem também aquela projeção que eu falei para vocês, ó, aqui no meio, e várias cerdazinhas saindo dessa projeção. Então, você tem uma quantidade absurda de cerdas que, nesse caso, vai ajudar, né, vai auxiliar na obtenção do alimento, ok? Já que eles são sésseis, não vão precisar se locomover. Nesse caso aqui, vai ajudar principalmente na questão, nesse caso aqui, vai ajudar principalmente na questão da locomoção, ok? E a gente tem também os zirudíneos, que são exatamente as sanguessugas, como eu estava falando para vocês agora há pouco tempo da utilização na medicina, tá? E aí,
Eles são organismos que não apresentam cerdas, então, ao longo do seu corpo, eles não vão ter aquelas cerdas, eles são lisinhos aqui, ó, não tem cerda nenhuma, e exatamente até pela característica, né, de viver em ambientes úmidos, ambientes aquáticos, eles vão ter essa característica de não precisar tanto dessas estruturas, dessas cerdas, porque como eles são ectoparasitas, eles precisam se fixar, se grudar em algum hospedeiro, eles não têm essa necessidade tão grande de ficar se locomovendo ou de buscar alimento, como é o caso aqui dos poliquetos. É mais interessante, inclusive, para os irudíneos não ter essas cerdas, porque isso poderia, inclusive, incomodar o hospedeiro e ele ser detectado com muito mais facilidade. Então, o corpo todo liso, evolutivamente falando, foi uma vantagem aí evolutiva desse grupo que diferenciou ele para eles poderem ser mais imperceptíveis o possível. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui, então. Então, a gente faz essa conclusão aí a respeito dos anelídeos, beleza? Você entendeu como é que funciona, como é que é a estrutura completa do organismo, do corpo dos anelídeos, e depois a gente tem a diferenciação dos grupos dentro dos anelídeos, os irudíneos, poliquetos e oligoquetos. Beleza pura? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os moluscos. Eu lembro para você que no início da aula eu falei, nossa aula de hoje é, nesse primeiro momento, sobre anelídeos e moluscos. Beleza? Dá uma olhadinha no slide aí que a gente vai continuar então. Então, a árvore aí dos animais, a gente vê os moluscos, ou molusca, né? O filo dos moluscos, aparecendo ali, mais uma vez inserido dentro da questão da bilateria e protostomia. Então, vamos para as características deles para entendermos como que isso acontece. Então, retomando aqui, a gente tem 3 folhetos embrionários formando esses organismos, beleza? Então, a gente vai ter a endoderme, mais a ectoderme, mais mesoderme. Então, a gente tem os 3 folhetos embrionários envolvidos aí no desenvolvimento desse corpo, desse animal. Além disso, a gente falou, novamente, é um organismo celomado, então o celoma é totalmente revestido por mesoderme, beleza? E aí, conforme a gente for avançando, eu não vou ficar repetindo sempre, escrevendo aqui sempre para vocês. Já está na cabeça que triblástico tem os 3 folhetos embrionários, celomado, o celoma é totalmente envolvido por mesoderme, e protostomado, a boca veio do blastóporo. Então, o blastóporo deu origem à boca, diretamente. Então, a boquinha está aqui, o blastóporo deu origem à boca, beleza? Além disso, a gente tem agora organismos de vida livre, então são organismos que não vão estar associados, né, parasitando outros organismos, então vão estar trabalhando aí sozinhos na natureza, e aí precisam, obviamente, desenvolver de uma forma mais completa, de uma forma mais complexa, estruturas e a organização do seu corpo para sobreviver à vida livre. Porque a vida livre é aquela doideira, né? Terra de Marlboro, todo mundo, cada um por si. Então, vamos lá. Além disso, a gente tem a simetria bilateral, né? Então, uma característica aí que já vem acompanhando a grande parte dos animais que a gente vai ver de agora para frente, beleza? O exoesqueleto é um exoesqueleto incompleto. Aí eu quero que você dê uma olhadinha para mim aqui. Vem para cá. Seguinte, o que a gente chama de um exoesqueleto incompleto? Exoesqueleto, a gente tem que lembrar que é exatamente uma estrutura, né, um esqueleto que vai revestir o corpo. Então, ele não fica interno como o nosso esqueleto é um endoesqueleto, e o esqueleto dos moluscos, assim como de outros grupos que a gente vai ver na frente, são exoesqueleto. Então, é como se fosse uma carapaça, uma carcaça ali, uma proteção externa, beleza? Isso vai ser incompleto quando não reveste o corpo inteiro do animal. Então, você vai ter partes que são expostas e partes que são protegidas, ok? Então, no caso dos moluscos, eles vão ter esse exoesqueleto parcial ou incompleto. Então, ele não vai ser totalmente fechado, totalmente completo. E aí a gente tem essa característica por quê? Exatamente porque são células específicas do corpo dos moluscos, que são as células encontradas no manto, que é como a gente chama essa estrutura que vai produzir
esse exoesqueleto, ok? Então, o manto são esse conjunto dessas células que vai liberar as substâncias responsáveis por produzir esse exoesqueleto, mas esse manto ele não está presente no corpo inteiro do animal, porque o corpo desses animais, desses moluscos, ele é formado por partes diferentes, beleza? Então, como esse manto não está em toda a extensão do corpo, eles vão ter esse exoesqueleto parcial. Beleza, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, já entendeu o que é um exoesqueleto incompleto? A gente vai falar agora do sistema digestório, e aí sim é um sistema digestório completo. Então, é um sistema digestório completo, como a gente já viu, a gente tem a característica de boca e ânus aparecendo aí nesse organismo. Então, você tem um sentido específico de entrada de alimento e saída de restos alimentares. Show? Então, você tem já aquela um pouquinho maior da complexidade do sistema digestório desses organismos. E aí, eu falei para vocês que esses organismos, os moluscos, esses animais, eles vão ser divididos, vão ter o seu corpo basicamente dividido em algumas partes. Então, a gente tem aqui, ó, ele vai ter o corpo basicamente dividido em cabeça, que seria essa parte anterior do corpo, que compreende algumas estruturas sensoriais e também a parte da boca, beleza? A gente vai ter a parte que a gente vai chamar de pé, que seria toda essa região aqui basal, ventral do organismo, e essa parte, ela é chamada de pé e é uma diferença, é uma área diferente do corpo, porque isso aqui é um tecido muscular extremamente forte, extremamente importante para a manutenção da vida desse organismo. E a gente vai ter o restante, né, que vai ser toda a região que vai compreender aqui, ó, essa parte restante aqui, que vai manter internamente as vísceras do animal. Então, dá uma olhadinha para mim aqui. De certa forma, esse animal ele é um animal bem protegido. Por quê? Porque você tem na parte ventral um pé, que ele é um músculo, uma musculatura bem forte, bem efetiva no que se propõe, né? Então você tem uma musculatura ali bem forte, bem rígida. Você vai ter a massa visceral exatamente no meio ali do animal, de uma forma mais didática para a gente falar. E essa massa visceral ela vai estar coberta pelo manto que faz a produção ali do exoesqueleto. Então, você vai ter a concha, por exemplo, do molusco. Então, você tem uma certa proteção desse organismo das suas partes internas, das suas vísceras, né, dos seus órgãos internos. Então, a única parte que fica mais exposta ali, no caso, é a parte da cabeça, que ele vai ficar, né, ele vai ser um tecido, a cabeça vai ser um tecido um pouco mais sensível, que não é igual aquele pé muscular forte, também não é igual a carapaça, aquela casca que a gente tem, né, aquela carcaça ali do animal, mas você vai ter a cabeça com muitas estruturas sensoriais. Então, quando esse animal ele detecta algum problema, algum predador, ele pode tentar proteger também a cabeça, trazendo isso um pouco mais para dentro da sua carapaça. Beleza? Dá uma olhadinha aí, então, para a gente ver o restante aí do corpo, o jeitão do corpo dos moluscos, né? Então, a gente tem um plano corporal generalizado do molusco aí. Então, já mostrei para vocês a questão da cabeça, da boca, do ânus, o pé e a massa visceral. E aí, o que a gente vai ter, então, externamente? Né? O pé, a parte da cabeça e a concha aqui sendo formada pelo manto, pelas células do manto que vão formar essa concha. Beleza? Dentro, então, da massa visceral, a gente vai ter a parte, né, do estômago, a gente vai ter também todo o tubo digestório, obviamente, a questão circulatória lá, o coração, e a gente vai ter em algumas espécies a questão das brânquias, né? A gente vai ter as brânquias, elas são posicionadas, inclusive, nessa cavidade do manto. Então, é exatamente ali onde ocorre uma abertura tanto do ânus quanto das brânquias, porque essa parte aqui, ela está em contato direto com o ambiente externo. Beleza? Então, a cavidade do manto ela vai ser essa dobra entre a massa visceral, entre o manto todo e o pé.
Então, essa cavidade aqui também vai ser importante tanto para excreção quanto para a respiração desses animais. Show de bola? Só que tem uma coisinha que eu pulei aqui, que é exatamente essa estrutura, que é uma estrutura característica do grupo. Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente falar sobre isso. Então, a estrutura que eu pulei ali é a rádula. E essa rádula, ela é uma estrutura que ela é bem característica do grupo dos moluscos, ok? E ela é uma estrutura que possui dentro da boca dos moluscos, aonde ela tem vários dentes de quitina ou dentes quitinosos, né? Então são dentes formados de quitina e essa quitina, por ser uma substância bem mais dura, bem mais resistente, esses animais, os moluscos, eles utilizam esses dentes de quitina, essa rádula, para raspar as pedras e o solo, ou em algumas espécies também para arrancar, dilacerar pedaços de outros animais. Depende, obviamente, da sua alimentação. Mas a rádula clássica é a rádula que a gente encontra no grupo de moluscos, que tem essa característica de raspar minerais, raspar solo, a pedra. Até quando você tem um molusco dentro de um ambiente de aquário, por exemplo, ele fica grudado ali no vidro e ele fica passando a rádula tentando raspar aquele vidro para obtenção de alimento, né? Pequenas algas ali que ficam fixadas naquela superfície, no solo principalmente, e ele vai triturando aquilo ali, tirando, raspando aquele substrato e obtendo a alimentação dele. Beleza? Então dá uma olhadinha no slide aí que você vai ver um esquema de uma rádula. Então, como eu falei, ó, fica na região da boca do animal, ok? E essa rádula, ela é formada por esses dentes de quitina. Então, são dentes de quitina que são extremamente duros, extremamente rígidos, que, junto com a questão toda da musculatura aqui, ó, são músculos aqui que vão fazendo esse movimento, né? Um movimento aí de colocar essa rádula para fora e depois trazer ela um pouco mais para cima, raspando no sentido aí dos dentes de quitina, e vai fazendo a obtenção desse alimento através dessa estrutura. Beleza? E aí, continuando no slide, a gente vai destrinchar um pouquinho mais os grupos de moluscos. Beleza? A gente tem esse grupo que é um grupo bem conhecido. Na verdade, os grupos de moluscos são bem conhecidos, a gente tem muitos exemplares, tá? Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente entender um pouquinho isso. A gente vai ter a diferenciação dos grupos dos moluscos baseado principalmente com relação às estruturas do seu corpo, tá? Então, como que a gente vai separar uma coisa da outra? Principalmente da estrutura do formato e de como as estruturas estão posicionadas no corpo desses organismos. Então, a gente tem esses grandes grupos dentro dos moluscos separados dessa maneira, tá? Então, o primeiro que a gente vai olhar agora, o primeiro que a gente vai estudar agora são os gastrópodes. E o que significa, então, dizer que são gastrópodes? A gente tem gastro e podes. Então, a gente está falando que tem toda essa massa visceral, toda essa parte gástrica, tubo digestório e toda essa questão dos órgãos internos diretamente ligada ao pé. Então, são gastrópodes. Pé diretamente ligado a gastros, né? A parte gástrica do organismo como um todo. Então, dá uma olhadinha no slide aí que você vai ver. Eles podem ter ou não a presença da concha, tá? Isso é importante você lembrar, porque senão você pode confundir um gastrópode que não tem concha com algum outro animal, principalmente com algum verme, tá? Então, tome cuidado com isso, para não confundir com algum plateuminto, por exemplo, né? Esse organismo aqui que é um gastrópode, ok? Então, aqui a gente tem três exemplos de gastrópodes, né? A gente tem um caramujo ali, a gente tem duas lesmas, uma aqui em cima e a outra aqui embaixo, mas eu vou falar delas um pouquinho mais para frente. Só quero que você entenda o seguinte, as lesmas não possuem, então, a concha, e é por isso que elas têm essa conformação estrutural aí do corpo delas totalmente diferente no sentido de proteção
das suas vísceras, porque a concha faz exatamente a proteção de tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó. Então, a concha vai estar protegendo toda essa região aqui das vísceras, da massa visceral. Só que, como o próprio nome do grupo já diz, a massa visceral ela está ligada diretamente ao pé, ok? Aqui é o pé. Então, você tem o pé diretamente ligado ao estômago, à massa visceral, por isso gastrópodes. Show de bola? Vamos lá. Aqui a gente já viu basicamente a estrutura corporal, né? Então, aqui, ó, a abertura das brânquias na cavidade do manto. Isso também é importante você estar sempre lembrando disso. Então, naqueles que têm concha, que vão produzir essa concha, a abertura para a respiração deles através das brânquias vai ficar nessa cavidade do manto, assim como o ânus também vai ter a sua abertura na cavidade do manto. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, a cabeça com as suas estruturas sensoriais aqui, né? Tentáculos encefálicos, então eles têm ali uma função sensorial bem importante para esses animais. E a rádula, né? Que é a estrutura de alimentação exclusiva dos moluscos aí, modificada para raspar. Aqui a gente consegue ver, ó, que esse organismozinho, ele vai estar ali raspando o solo para conseguir os seus alimentos. E a gente tem representantes marinhos, como esses dois que estão aqui em cima, aqui do lado direito, tá? Então, esses dois aqui são marinhos. A gente tem representantes dulcícolas e aí a gente tem também representantes terrestres. Então, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Aí, esse lado direito aqui que eu quero falar para vocês com relação a essas lesmas. Essas lesmas, elas então não vão ter a produção da concha. E por não ter a produção da concha, elas vão ter uma fragilidade maior com relação a toda a sua cavidade, a sua organização ali das suas vísceras, né? Só que a gente tem aqui algumas estratégias diferentes de organizar esse corpo. Então, nessa primeira aqui, a gente tem uma estratégia de uma coloração totalmente chamativa, né? Com expressões ali da sua pele, formando como se fossem espinhos, né? Não são concha, isso aqui não é uma concha, não é uma estrutura de concha, tá? É realmente a pele, ela é uma lesma, então ela não tem a presença da concha, mas cria um aspecto um pouco mais ameaçador, então evita um pouco a predação. E aqui embaixo, a gente tem uma lesma que é extremamente interessante, que é uma exceção, inclusive, no reino animal, de forma geral. E aí, dá uma olhada nela e dá uma olhada para mim para a gente conversar. A nível de curiosidade, tá? Então, eu estou trazendo isso para você ficar ligado. Você provavelmente já conhece essa Elysia clorótica, já conhece o que é esse organismo, mas vale a pena a gente lembrar um pouquinho disso. Tá? Então, ela é uma lesma, é um organismo que está inserido nos gastrópodes, está inserido nos moluscos, mas ela tem uma característica que ela se alimenta das algas, assim como vários outros, porém, ela tem um aparato todo digestório envolvido nisso, que ela absorve essas algas sem romper a estrutura das algas. Além disso, depois, durante o processo dela de digestão, ela vai conseguir não romper os cloroplastos dessas algas e ainda por cima incorporar esses cloroplastos às suas próprias células. Então, antes dela incorporar os cloroplastos nas suas próprias células, quando ela é um organismo ainda juvenil, ela é de uma coloração amarronzada, tá? Só que depois que ela começa a se alimentar dessas algas e incorporar esses cloroplastos às suas células, ela começa a ficar com essa coloração verde. E, além de tudo isso, ela conseguindo incorporar os cloroplastos e conseguindo mantê-los em funcionamento, funcionais, ela consegue fazer fotossíntese. Então, esse tipo de lesma, que é um molusco, que é um gastrópode, que é um animal que faz a sua ingestão por absorção de alimento, ela, além disso tudo, consegue realizar a fotossíntese e obter uma quantidade significativa de matéria orgânica através desse processo bioquímico. Beleza? Então, é uma exceção, é uma curiosidade, é algo interessante de você saber para poder
caso venha a aparecer isso numa questão de concurso, você não marcar, por exemplo, lá que nenhum animal faz fotossíntese. Fica ligado que isso pode acontecer, sempre existe exceção. Beleza? Então dá uma olhadinha aí no slide para você lembrar aí da carinha dela. E passando adiante, a gente vai falar agora sobre os bivalves. Então, os bivalves são aqueles organismos que possuem duas conchas. Por isso, bivalves. Valva, né, seria de concha e bi de dois. Beleza? Então, da mesma forma, a gente vai ter ali aquela estrutura responsável pela formação da concha, que é o manto, e esse manto vai estar, né, em toda essa região do corpo do animal, e ele vai poder formar essa estrutura que a gente conhece como a concha, só que o animal ele não é totalmente recoberto pela concha. Como a gente falou, ele tem um exoesqueleto incompleto. Por quê? Porque ele precisa abrir essa concha para expor as outras partes do organismo. E aí, ó, nos moluscos bivalves, né, o pé ele se desenvolveu, ele se modificou para escavar. Então, você vai ter ali um pé musculoso, da mesma forma que a gente tinha lá nos gastrópodes, tá? Só que esse pé agora, ele não vai ter mais a função específica de locomoção em distância. Ele vai ter uma função muito mais específica para escavar e também esses organismos bivalves vão ter estruturas também especializadas em se fixar no solo, né? Então, os representantes aí dos bivalves são as ostras, aquelas conchas que produzem, né, as pérolas. Então, a gente tem os mariscos também, tá? E aí, esses organismos, eles têm algumas estruturas específicas para fixação, além desse pé muscular, que agora tem uma função de escavar o substrato ou de se fixar realmente a rochas, como é o caso dos mariscos, né? E aí, por dentro dessa concha, por dentro dessa parte da cavidade visceral, a gente vai ter todos os órgãos internos, tá? E a boca vai ficar, inclusive, ali protegida dentro da concha. Quando esse animal vai se alimentar, ele abre, através da sua musculatura, que ele tem músculos fixadores dessas conchas, ele vai abrir a concha e vai colocar a sua boca para o lado de fora, né, do organismo para poder se alimentar, beleza? Ou ele vai ficar ali abertão com aquela boca aparente e caso venha a entrar em contato com algum organismo que possa servir de alimento, aí ele vai fechar a concha e vai começar a liberar substâncias digestivas ali dentro do estômago para poder absorver esses nutrientes. Show de bola? Além disso, é interessante ver aqui ó, a questão das brânquias, tá? Que vão estar do mesmo jeito na cavidade do manto. Então, vai ser ali uma aberturazinha que não é preenchida por manto, que não é totalmente preenchida pela concha para poder facilitar as trocas gasosas, né? Imagina se você tivesse a concha totalmente fechada, não entrasse água, não tivesse a passagem ali de água, o animal não conseguiria fazer suas trocas gasosas. Beleza? Então, ó, características específicas. Não possuem rádula, então isso aí é importante, é interessante você saber. Não possuem rádula, tá? E podem ser marinhos ou ducícolas. Beleza? Aqui, desse lado de cá, a gente tem, ó, um exemplar, né, dos bivalves que é considerado aí a concha gigante, tá? Então, essa ostra gigante, como ela é chamada, ela é um organismo bivalve, um molusco bivalve, não é um monstro marinho, como o pessoal antigamente falava, porque associavam a esse organismo, a essa ostra, que ela poderia comer um ser vivo, um animal maior, como um humano. Mas, na verdade, ela não tem esse hábito alimentar e também não tem essa capacidade. Porque, primeiro que para se alimentar, como eu falei, o processo é de fechar a concha e depois começar a se alimentar do que tiver ali dentro. E, além disso, o que acontece? O processo de fechamento dessa concha, pela musculatura que ela tem, é um processo lento.
Então, um mergulhador, por exemplo, alguém que entra em contato aí com essa ostra, vai ter tempo de tirar a mão dali, ou a perna, ou a cabeça, sei lá, daquela parte ali que seria a boca do animal. Beleza? Então, só desmistificando aí a questão das ostras gigantes. E a lembrança da relação das ostras com a produção de pérolas, né? Então, dá uma olhadinha para mim aqui. O que acontece? As ostras, como é que elas vão produzir a pérola, né? Elas têm uma proteção própria com relação a substrato que possa entrar naquele organismo ali na concha. Por quê? Porque como elas são organismos que vivem fixas no substrato, elas estão em contato com muita sujeira, vamos dizer assim, com partículas de areia, com partículas que podem estar ali dissolvidas na água. Então, quando essas partículas entram no corpo desses animais, vão lá para a parte de dentro da concha, eles começam a liberar uma substância, né, que é a mesma substância que eles vão fazer a sua própria concha, eles vão começar a liberar em cima do que tiver ali dentro, para poder isolar essa partícula que entrou no corpo delas, para isolar elas do ambiente interno do seu organismo e evitar, assim, que aquilo possa rasgar, por exemplo, alguma musculatura ou romper o intestino, o estômago. E aí, depois que aquilo ali está solidificado e totalmente tomado pelas substâncias que são produzidas pelo manto, aquilo ali fica fixo ali dentro, totalmente encapsulado, tá? E é exatamente assim que é produzida a pérola. A pérola, de forma artificial, né, são pegas essas ostras são trabalhadas ali em fazendas submarinas gigantescas, tá? Aonde o mergulhador vai lá com algum substrato, alguma coisa perfeitamente redondo e coloca dentro da ostra para que ela faça esse revestimento com essa substância, né? E faça uma pérola perfeitamente redonda também. Beleza? Então, curiosidades à parte, é assim que a pérola é formada. Vamos lá, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E agora a gente vai falar sobre os cefalópodes. Então, a gente vai pensar aqui, ó, podes, pés, céfalo ou cefalopodes, cabeça nos pés, ou pés na cabeça. Então, a estrutura corporal dos cefalópodes mostra para a gente o quê? Que a cabeça, que é essa região que está aqui, ao contrário do que muita gente pensa, que a cabeça do cefalópode seja essa região, não é. A cabeça do cefalópode é essa região aqui. Assim como aqui no polvo, ó, a gente pode ver onde estão concentrados os olhos, essa região é a cabeça, tá? E aí, essa outra região aqui de trás não é parte da cabeça, não é um cérebro gigantesco. Isso aqui é exatamente toda a parte gástrica, toda a parte ali das estruturas viscerais do organismo, ok? Então, vamos lá para o esquema aqui de cima para você ficar ligado. Os pods, né, ou os pés dos cefalópodes, ele é modificado em tentáculos, né, ou em braços. Aqui, isso aqui de cima, a gente está vendo, é uma estrutura de uma lula, tá? Então, a lula, ela tem essa estrutura um pouco mais afilada, um pouco mais alongada, com algumas estruturas natatórias acessórias aqui, mas, principalmente, a natação feita pelos cefalópodes é feita através do sifão, que expele uma quantidade de água, né, uma musculatura forte que expele uma quantidade de água, fazendo com que esse animal se desloque ao longo aí do percurso que ele precisa. Óbvio que no caso dos polvos aqui, a gente vai ter um auxílio dos tentáculos, né, que são extremamente habilidosos para se locomover, para se esconder e para predar também. Então, lembrando até disso, né, esses são os exemplos de moluscos mais agressivos que a gente tem de todos os grupos, tá? E até porque eles são exímios predadores, tá? Então vamos lá. Então a gente tem essa região da cabeça, aonde a gente vai ter o bico aqui, e ele é um bico córneo, né? Ele tem as substâncias que são bem rígidas, que vão fazer exatamente essa parte de morder, uma mordida
para arrancar um pedaço do animal do qual ele vai se alimentar, e quando entra em contato lá com a parte da boca, né, quando entra no tubo digestório, a primeira coisa que encontra é exatamente a rádula, que é exatamente para já começar a triturar esse organismo, beleza? Aqui a gente vai ter todo o tubo digestório, né, completo, com o estômago, intestino e tal, as glândulas digestivas. A gente vai ter um sistema circulatório também com a questão do coração e, mais uma vez, as brânquias aqui expostas na cavidade do manto, ok? Então, em tempo todo em contato com a água, não estão dentro do corpo do animal, precisam ficar em contato com a água para aumentar as trocas gasosas, tá? A parte do manto continua presente, então, por mais que o pessoal não veja, ou às vezes ache que não tem, a lula, por exemplo, ela tem sim uma concha, tá? Uma concha interna, revestida ali, né, pela pele, mas é uma concha que é também bem incompleta, não percorre o corpo todo do animal, beleza? Aí a gente vai ter a parte aqui dos tentáculos, né? Tentáculos e braços, então são especificações dos pés, então isso aí é totalmente muscular, é musculatura pura, por isso que as lulas, os polvos, os náutilos conseguem ser predadores tão eficientes, porque eles têm uma força muito grande nos tentáculos, nos pés, e uma velocidade aí de movimentação a partir do sifão também, beleza? E aí a gente tem os características específicas dos cefalópodes. Então, eles são exclusivamente marinhos, né? E como eu estou falando para vocês já desde o início, são exímios predadores. Tá? E aí a gente tem aqui em cima a lula, aqui embaixo a gente tem o Nautilus, né? Que é um outro representante aí desse grupo, e aqui embaixo a gente vai ter o polvo, beleza? Tem aquela questão da diferenciação do polvo para a lula, quem tem 8 tentáculos, quem tem 10 tentáculos, mas isso aí não é algo extremamente importante nesse momento. Mas eu acho interessante lembrar, né, que o polvo a gente chama de octopus. Então, 8 tentáculos, 8 pés. Beleza? O importante é a gente saber também que esses organismos, esses animais, os cefalópodes, eles já têm um desenvolvimento. Dá uma olhadinha para mim aqui. Eles já têm um desenvolvimento do sistema nervoso bastante grande, né? Não é à toa que eles têm aí essa questão dos olhos bem mais desenvolvidos. Então, o sistema nervoso desses animais é um sistema nervoso já muito mais desenvolvido e capacitando eles, assim, a serem exímios predadores, né? Então, eles conseguem localizar as suas presas, se aproximar e definir estratégias, inclusive, de predação diferentes do que a gente tinha visto até o momento em outros animais anteriores, tá ok? Então, a ideia que eu queria que você tivesse com relação aos anelídeos e aos moluscos era essa.